Olá pessoal, aqui é o professor Gideone. Vamos para a aula 1 do descritor 4. O descritor 4 diz o seguinte: identificar a relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, ao final dessas aulas, é importante que você consiga identificar essa relação entre os quadriláteros e suas propriedades através da resolução de algumas questões que foram selecionadas. Então, vamos à aula. A primeira questão, ele diz o seguinte: qual dos quadriláteros abaixo possui os ângulos internos opostos congruentes e os quatro lados com a mesma medida? Então, beleza. Quando você olhar para questões que pedem ângulos internos opostos e congruentes, você lembre sempre lá dos paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros em que os lados opostos são paralelos e os ângulos opostos também são iguais, congruentes, daqui você associe com igualdade, tá bom? Então vamos lá, letra A. O trapézio retângulo, ele é um quadrilátero que tem apenas dois lados opostos paralelos, não necessariamente ângulos opostos iguais. Então, se você fosse desenhar um trapézio retângulo, seria mais ou menos assim. Você poderia... Então, você tem que dois lados paralelos e tem ângulo reto, por isso que é um trapézio retângulo. Então, ângulos opostos são iguais? Não, isso aqui é falso. Um retângulo, então, olhe para cá. Um retângulo possui ângulos opostos iguais? Sim. Beleza. Os quatro lados com a mesma medida? No retângulo, os quatro lados são com a mesma medida? Não. Então, é falso também. O losango. O losango, não sei se eu vou desenhar aqui bem bonitinho aqui para vocês, mas o que é um losango? Ele é um paralelogramo, né, com os quatro lados iguais. Aí lembre, ele tem os quatro lados iguais, beleza, a mesma medida. É um losango, o losango é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, os ângulos opostos, eles são iguais, são congruentes. Então, se encaixa perfeitamente aí no que ele quer da questão. Ele quer um quadrilátero com ângulos opostos congruentes, ou seja, iguais, e os quatro lados com a mesma medida. Então, a alternativa correta, alternativa C. Então, se trata aí de um losango. Questão número 2. Observe as figuras abaixo. Nas figuras nós temos aí um retângulo e um quadrado. Aí, considerando essas figuras, letra A, os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Não. Os ângulos aqui são todos ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, nós temos aí que os ângulos são todos iguais. Lembre que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Grave isso aí bem na sua cabeça, tá bom? Letra B. Somente o quadrado é um quadrilátero? Falso também. O que é um quadrilátero? Uma figura fechada de quatro lados. Observe que aqui as duas figuras têm quatro lados, ou seja, as duas são quadriláteros. Letra C. O retângulo e o quadrado são quadriláteros? Sim, isso é verdade. Certo? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C. Questão número 3. A professora Lúcia desenhou no quadro os quadriláteros abaixo. Ela desenhou um retângulo, um losango e um quadrado. Uma das propriedades comuns desses quadriláteros é, letra A, os quatro ângulos são retos? Falso. Por quê? Porque no retângulo e no quadrado os ângulos são retos. Aqui no losango não. Observe que esse ângulo aqui não é de 90 graus. Ele é igual a esse e esse ângulo é igual a esse, porque eles são opostos. E é um paralelogramo. Lembre do que foi falado anteriormente. Letra B. Os quatro lados têm a mesma medida? Falso, porque no retângulo os quatro lados não têm a mesma medida. No losango, sim, e no quadrado também. Então, aí chega uma observação aí para você. Ó. Todo quadrado ele é losango, mas nem todo losango ele é quadrado. Certo? Grave isso aí também.
Letra C. As diagonais são perpendiculares? Falso. As diagonais são perpendiculares no losango, ou seja, o que é a diagonal? É você traçar uma linha unindo dois vértices opostos. Então, no losango, essas diagonais, elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Se no losango as diagonais formam um ângulo de 90 graus e um quadrado no losango, então no quadrado também forma um ângulo de 90 graus quando você traça as diagonais, certo? No retângulo não, certo? Então aqui no retângulo não. Letra D. Os lados opostos são paralelos? Verdade, porque o retângulo, o losango e o quadrado, eles fazem parte de um conjunto chamado conjunto dos paralelogramos. Então, todos eles são paralelogramos. Os lados opostos são paralelos, certo? Então, a alternativa E é a alternativa D. Espero que vocês tenham compreendido. Gravem as dicas que foram deixadas. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários e até a próxima aula.